Na dica de hoje eu vou estar te mostrando um pouco mais de uma planta de forro. É uma pergunta que me fizeram lá no Instagram, então se você ainda não me segue, Rafael Zacari, _RT, todo dia eu estou colocando perguntas diárias, então caso você tenha alguma dúvida eu consiga respondê-la de modo mais rápido, me siga lá no Instagram e sinta vontade para estar perguntando, tá bom? E nesse domingo me fizeram uma pergunta, coloquei lá, gente, dicas para a semana que vocês me recomendam, e falaram forro. Tá bom? Então hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouco mais de uma prancha em forro e também do checklist. A tela vai ficar meio bagunçada porque eu dei um jeito de mostrar ao mesmo tempo o checklist e a prancha, tá bom? E para esse vídeo alcançar o maior número de pessoas, o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo bom, né? Vocês vão estar vendo um projeto bem interessante de forro. Curte ele e também se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Então vamos lá tentar fazer esse teste. Olha só. E deixa eu tirar aqui. Bom, o que vocês estão vendo é o seguinte, tá? Aqui está minha tela principal, onde aqui tem um forro. Tá bom? Uma planta de forro que a gente vai ver bem detalhadamente. E diferente das outras videoaulas, eu coloquei as propriedades e o navegador de projetos aqui, tá? É algo que eu não costumo fazer. Eu sempre coloco as propriedades no meu canto direito aqui, tá bom? E aqui em cima eu tenho minha outra tela, onde a gente está vendo um pouco do checklist, tá? Esse checklist é o que eu utilizo para estar fazendo projetos bem detalhados assim, sem estar esquecendo de nada, tá bom? E aqui eu tenho o seguinte, planta forro, tá? Aqui, a primeira parte, nessa prancha de forro, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma planta, tá? Então, tá a planta de forro aqui. Nesse caso, eu tenho os eixos para saber exatamente a localização desses eixos aqui, as cotas. Então, digamos que tem aqui o eixo, depois a 97 centímetros do eixo eu tenho uma abertura, essa abertura tem 15 centímetros, depois ela anda 501 centímetros e tem mais uma abertura aqui de 15 centímetros e depois mais 1 metro, tá bom? Então aqui essa planta de forro, ok? Tanto a medida total dela, como também mais detalhada, ok? Tanto na horizontal como também na vertical. Ok, então tem aqui tanto os eixos como as cotas, as notas-chaves. As notas-chaves aqui seria a demonstração que aqui vai ter uma fita de LED, tá bom? E também a iluminação. Nesse caso eu não coloquei nenhuma nota-chave, é mais a parte da iluminação. E nesse caso eu não coloquei uma legenda aqui de ambiente, um tag de ambiente, por quê? É uma planta exclusiva para sala de estar, então não houve necessidade disso, tá bom? Depois, aqui na parte 2, a gente tem detalhamento do forro, tá? O detalhamento do forro eu faço o seguinte, tá? Olha aqui, ó, detalhamento do forro, ok? Eu já tenho que modificar esse nome, certo? Eu modifico depois e trazendo um pouquinho mais para baixo. Olha só como é o detalhamento do forro, exatamente como que é esse espaçamento aqui. Eu tenho que fazer um corte pequeno, tá bom? Um corte de executivo e você demonstra exatamente o que tem aqui nessa planta, nesse corte, tá bom? Então todo o desenho a gente faz aqui nesse tipo de detalhamento, tá bom? Eu vou entrar aqui porque eu tinha esquecido uma coisa, olha só. Aqui tá as cotas e o material, importantíssimo colocar o material desse elemento. Tá, então vamos colocar aqui, coloquei um tag, esse tag vamos colocar como comentários de tipo, vamos ver aqui, nós vamos vir aqui em anotar, identificador de material e agora sim gesso branco, tá bom? Então tá aqui um tag de gesso branco, eu vou excluir isso daqui porque aqui eu estou falando que esse material é o gesso, tá? Por isso que no checklist eu coloquei o material aqui, o tag do material e não o tag do gesso. Caso você tenha vários gessos e queira representar esse daqui é o 1, esse daqui é o 2, esse daqui é o 3, assim por diante, tá bom? E também um trilho de cortina que passa exatamente aqui na nossa janela, tá bom? A gente faz esse tipo de detalhamento. Depois disso, tem algumas notas. Sai daqui,
Foi. Tem algumas notas que eu coloco, tá bom? Nesse caso aqui eu coloquei o quantitativo deste material e também o rodapé, que esse rodapé, esse nome aqui tá errado, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse nome aqui tá errado, já vou mudar aqui. É moldura. Deixar aqui moldura, tá bom? Que essa moldura é exatamente essa daqui. Então eu fiz um corte, eu crio a moldura, fiz um corte dela. O certo é deixar apenas em corte, tá bom? Mas eu deixei um pouco mais agradável, eu fiz exatamente no 3D, tá? Simplesmente para ficar mais visual. Só que em corte já é o suficiente, tá bom? Além disso, eu também tenho os forros do banheiro 1 e do banheiro 3, tá? Então eu vou mudar aqui para vocês verem. Cadê? Voltamos aqui. Seguinte, só para vocês entenderem como que funciona essa moldura de forro. Temos tempo? Temos tempo. Quando a gente tem uma planta de piso, deixa eu um pouquinho mais para trás. Quando a gente tem uma planta de piso, é como se toda a edificação tivesse aqui, todo aquele nível tivesse aqui. A gente faz um corte numa certa altura, tá bom? Essa altura você consegue determinar no Revit e você olha para baixo, tá bom? Então você pega uma câmera e olha para baixo. Quando a gente tem uma planta de forro, é exatamente o contrário, tá? Então a gente tem aqui, a gente faz um corte que a gente determina pela faixa de vista e depois coloca a câmera para cima, apontando para cima. Então, quando a gente faz uma planta de forro do primeiro pavimento, a gente está vendo o primeiro pavimento para cima, ok? Então a gente consegue ver o forro dessa maneira, tá? Tanto o forro geral como as molduras que a gente coloca. Aí a gente faz um pequeno corte, tá? Esse corte a gente deixa como detalhamento, tá bom? Ou deixa próprio para o forro. E esse corte não é mostrado em outras plantas, tá? Você não precisa ficar apagando em todas as outras plantas, tá bom? Bom, a dica de hoje foi essa, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha mais específica de forro, pode estar comentando aqui, tá bom? A criação desse 3D, a criação desse corte, a criação de moldura, a criação da fita de LED, tá? Então pergunta aqui abaixo que com certeza eu vou estar respondendo para vocês em outra dica, tá bom? Muito obrigado e até amanhã.